Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Olá, a paz do Senhor para todos. Eu sou o pastor Antônio Leal, pastor titular da Assembleia de Deus em Custódio Lima, Magalhães de Almeida, Maranhão. Muito bem, meus amados, estamos aqui continuando a lição de número 3, com a leitura diária, comentário da leitura diária. Lição de número 3 para 18 de janeiro de 2026, tem como o tema O Pai enviou o Filho. E o texto áureo se encontra na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 9. E nos diz: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Verdade prática diz: o envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. Glória a Jesus. Meus amados, a leitura de hoje se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 6 e o versículo de número 38, e tem como epígrafe: o Filho veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai. Vamos ao texto. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Meus amigos e irmãos, esse texto lança por terra a doutrina modalista, daqueles que ensinam que não existe a Trindade e que é uma única pessoa se manifestando de três modos. Mas como é que Jesus, sendo o próprio Pai, ou não dá nem para dizer assim, porque para a pessoa ser pai tem que ter filho, tem que ter gerado alguma coisa, E aí, como sendo ele, alguém pode até defender assim: mas é pai porque criou, Então, Deus é criador, então por isso que é chamado de pai. Mas Jesus vem dizer que veio a este mundo para fazer a vontade do Pai, não a dele. Então é claro que ele está falando de outra pessoa. Ele está declarando o Pai, assim como Jesus fala da pessoa do Espírito Santo também, como sendo uma outra pessoa, não de si mesmo. Então, é só isso para a gente poder fazer uma provocaçãozinha aqui neste momento, Muito bem. João 6,38 nos conduz ao coração da missão de Cristo, que é esse o assunto que nós vamos falar, O Filho veio ao mundo para fazer a vontade do Pai, Então aqui, Jesus revela não apenas de onde ele veio, mas por que veio. Ele afirma: eu desci do céu. Então aqui está mostrando de onde ele veio. Então essa declaração não é simbólica, veja bem, é literal, é uma afirmação direta de sua origem celestial e de sua pré-existência eterna. Então, o Filho não começou a existir em Belém, não. Ele veio do céu como o Verbo eterno que estava com Deus e era Deus, porque João apresenta a deidade de Cristo. Ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Glória a Jesus. Então, João 1:1. Então, sua vinda ao mundo é um ato voluntário de condescendência
amorosa, né? Ou seja, ele fez a sua própria vontade, ele veio voluntariamente, ele decidiu vir. Mas o centro do versículo, meus amados, não é apenas a descida do filho, é a sua obediência ao Pai. Jesus diz que não veio para fazer sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Olha, meus amados, preste bem atenção, o Evangelho é coisa simples, basta a gente olhar para a palavra de Deus e não precisa ler com lupa para descobrir mistério, não, está bem claro, né? Aqui vemos uma verdade gloriosa da fé cristã, a perfeita harmonia entre o Pai e o Filho no plano da redenção. Então veja que Jesus não é a mesma pessoa do Pai, ele é uma terceira pessoa. Não há conflito, nem independência, nem competição dentro da Trindade. O Filho não é um agente autônomo, ele é o enviado, o servo obediente, o cordeiro que se oferece conforme o propósito eterno do Pai. Glória a Jesus. Então, essa obediência do Filho não diminui sua divindade, ela a revela. Na Trindade, meus amados, o Filho é eternamente gerado pelo Pai e vive em comunhão perfeita com Ele. O Pai gerou o Filho. No plano da salvação, essa revelação eterna se expressa na forma de missão e submissão voluntária. O Filho se encarna para cumprir aquilo que o Pai decretou antes da fundação do mundo: salvar um povo para a sua glória. Aleluia. Aliás, em João 6, o contexto é profundamente soteriológico. Jesus fala do pão da vida e da salvação dos que o Pai lhe deu. A vontade do Pai, que o Filho veio cumprir, é que nenhum daqueles que o Pai entregou ao Filho se perca, mas que todos sejam ressuscitados no último dia. Está em João 6,39. Assim, meus amados, a obediência de Cristo não é apenas moral, é redentora. Ele veio para realizar até o fim a obra da nossa salvação. Cada passo de Jesus, sua encarnação, sua vida sem pecado, seu sofrimento, sua morte e sua ressurreição foi expressão concreta dessa obediência amorosa. No Getsêmani, essa verdade se torna ainda mais clara. Não se faça a minha vontade, mas a tua, exclamou Jesus em Lucas 22:42. O Filho, em sua humanidade, se submete plenamente ao Pai para que o plano eterno de redenção seja consumado. Glória a Jesus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Portanto, João 6,38 nos mostra que a nossa salvação está firmemente ancorada na fidelidade do Filho à vontade do Pai. Não dependemos da força da nossa fé, mas da perfeição da obediência de Cristo, porque o Filho veio fazer a vontade do Pai. O pecador que nele crê pode ter a certeza de vida eterna. Glória a Jesus. É como está em Romanos 8:1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Então, portanto, meus amados, que essa verdade encha nosso coração de adoração. O Pai planejou a salvação, o Filho veio realizá-la e o Espírito Santo a aplica aos nossos corações. Glória ao Pai,
ao Filho e ao Espírito Santo, por tão grande redenção. Glória a Deus. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, lhe dê paz, lhe dê saúde, lhe dê muita graça, tá bom? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. E até o próximo, se Deus quiser. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração.